Então, é o nosso primeiro encontro depois que... Deixa eu ver se eu vou conseguir passar aqui para o Rodrigo, peraí, para o Danilo. Só um minutinho. Então, é o nosso primeiro encontro depois que depois do Entre, né? E também depois que a gente passou por uma mudança mais radical, porque com esses tempos, né, de quarentena, tudo começou a mudar muito na nossa experiência de vida mundial, mas foi vindo, né? A gente não sabia muito bem como é que tudo ia acontecer, como é que as coisas iam se comportar. E eu acho que da última vez que a gente falou, a gente já estava, né, em quarentena, e a gente anunciou que no Muda a gente decidiu não ficar mais em quarentena, mas sim manter o isolamento, mas sair daquela ideia de espera, de que vamos ficar em quarentena e esperar passar e depois voltar para o mundo. Então, a gente decidiu ficar em isolamento, mas não ficar em quarentena, fazer com que um outro modo de vida já acontecesse. E aí a gente se dá conta que éramos em 11 pessoas, e então a gente resolveu já trazer bastante energia do campo da Vila 11 nessa experiência. Algumas pessoas estão lá porque é a melhor escolha para elas, mas são pessoas que têm outras experiências e necessidades de quando alguma coisa se estabilizar, elas vão para suas cidades, né, para outros lugares. Então, estão de passagem, e escolheram estar com a gente nessa passagem, e outras estão sem data para ir embora, estão no usufruto da experiência. Então, o que eu e o Fábio, a gente juntos foi decidindo aqui, como a gente vai ficar, né, por ali e vai continuar trazendo essa energia da Vila 11, a gente começou a trazer esse pensamento. O que é essa relação público-privado? O que é essa experiência de criar uma outra maneira de estar na vida? E aí eu vou trazer um exercício aqui juntos para a gente olhar para isso. Aí eu queria que vocês, por favor, me ajudassem a desenhar um gráfico. Então, peguem um papel e uma caneta, que a gente vai fazer juntos esse gráfico aqui. Cada um vai criar, e aí juntos a gente vai... como eu estou com o celular, eu não vou conseguir ver todo mundo. Então, por favor, abra o microfone se precisar falar alguma coisa, porque eu não consigo acompanhar a imagem de todos como no computador, tá bom? Então, papel e caneta. Nesse papel, eu queria que vocês fizessem um círculo, um círculo grande no papel, do tamanho que couber nesse papel. É só uma brincadeira, tá? Ninguém vai precisar mostrar nada para ninguém, é uma coisa bem pessoal, então faz um círculo grande, e aí divide esse círculo em 4, isso é, faz uma cruz no meio desse círculo. Então tem um círculo e tem uma cruz. Então a gente vai ver que o círculo ainda está lá, e ele agora está dividido em 4 porções, mas o círculo está lá o tempo todo. Aí, em volta, para fora do círculo, talvez, escreve numa das porções, escreve primeiro movimento, no segundo movimento,
terceiro movimento e quarto movimento. Então, são 4 movimentos dentro de um círculo todo. E isso nos traz, né, que não é linear e que não é, e que o quarto, quando você está no primeiro movimento, o quarto já existe. Quando você está no terceiro movimento, o segundo ainda está lá. Então, eles coexistem. São 4 movimentos que coexistem. Agora, em cada movimento, em cada porção dessa cruz, né? Deu ali o primeiro movimento, veja como você dividiria esse primeiro movimento em 3. Então, 1/4 dividido agora em 3. Veja aí como é que você vai dividir esse espaço em 3. Se alguém não achar como dividir isso e quiser ajuda dos outros para dividir esse pedaço em 3, pode pedir, tá? E assim você vai fazer em cada movimento. Cada movimento você vai dividir em 3 pedaços. Cada um desses movimentos. Se alguém tiver qualquer dificuldade, abre o microfone e avisa. Então, a gente tem um círculo que está o tempo todo presente. A gente tem 4 movimentos que eles coexistem. Em cada movimento, a gente tem 3 zonas que também coexistem. Cada zona coexiste com um todo e tem o seu próprio tempo ali. Tudo bem? Posso seguir? Eu vou seguindo e quando não puder, e quando precisar parar, avisem, tá? No primeiro movimento tem 3 zonas e eu vou dar o nome das 3 zonas que você pode colocar ali. Zona inicial, zona material e zona relacional. Então tem uma zona inicial, uma zona material e uma zona relacional no primeiro movimento. Aí lá no segundo movimento vão ter 3 zonas também. A zona emocional, zona produtiva e zona social. Daí, no terceiro movimento, vão ter 3 zonas também, uma zona... Ana, repete aí, vamos lá. Então, no primeiro movimento, a zona inicial, a zona material, e a zona relacional. No segundo movimento, a zona emocional, a zona produtiva e a zona social. Aí no terceiro movimento, tem a zona da equanimidade, a zona da renovação e a zona do inédito. Então, a zona da equanimidade, zona da renovação e zona do inédito.
E no quarto movimento tem a zona do necessário, a zona da criação e a zona do eterno retorno. Então, o quarto movimento, a zona do inédito, do necessário, perdão, esse foi o terceiro. Do quarto, a zona do necessário, da criação e do eterno retorno. Então, a gente vai ver, vai olhar um círculo o tempo todo presente, isso quer dizer, não é linear, não é uma coisa depois da outra. E mesmo que seja uma coisa depois da outra, didaticamente... Ah, tá, peraí que é para repetir, vamos repetir aqui. Inédito, no terceiro, repete. Vamos lá, então. Então, vou repetir do começo, tá? Para vocês acompanharem. Primeiro movimento, tem a zona inicial, aí tem a zona material e tem a zona relacional no primeiro movimento. No segundo, a zona emocional, a zona da produção e a zona social. No terceiro movimento, tem a zona da equanimidade, a zona da renovação e a zona do inédito. E no quarto movimento, a zona do necessário, a zona da criação e a zona do eterno retorno. Tudo bem? Então, se você olhar geral, você vai ver o tempo todo um círculo presente, onde mesmo que uma coisa seja feita de cada vez, didaticamente é para o nosso pensamento linear acompanhar, mas na verdade está tudo ali ao mesmo tempo. Então é uma coisa de cada vez, mas é tudo ao mesmo tempo, porque o tempo todo está presente, todos os tempos e espaço. Então tem o círculo, aí tem os movimentos, e dentro dos movimentos tem a zona. Então tem o 1, tem o 4, tem o 3, e todos eles estão coexistindo. Então é aquilo. O primeiro movimento existe enquanto o quarto movimento já existe. Por mais que eu esteja no primeiro movimento, o quarto ele já existe. Então, mesmo que a gente fale nesse linear 1, 2, 3, 4, eu sei que o 1 inclui o 4. Então, esse é um começo de um desenvolvimento que ele acontece com dois apoios ao mesmo tempo. O do pensamento e o da ação, ligados pela sensação. Então, não é um processo que surge da teoria e não é um processo que está só na prática. Então, tem uma prática acontecendo, essa prática gera um pensamento e eles se conectam, né? A prática e a teoria, elas estão conectadas com uma sensação, uma emoção, que é o que vai dando consistência para a coisa. Mas aí a gente está colocando de uma maneira gráfica aqui, talvez para nossa mente linear poder acompanhar enquanto ela vai se tornando paradoxal, né? Então, eu vou falar de cada zona agora. E tudo isso pensando nisso, né? Que a gente está trazendo para uma fala um processo prático. Vou falar desde o começo como isso surgiu, né? E existem essas dois primeiros movimentos, eles são muito íntimos da gente. Esse primeiro e segundo quadrante. Esse primeiro quadrante, ele fala de estabilidade material. E o segundo fala da estabilidade emocional e produtiva. Então, ele é bem íntimo porque é assim. Quando a gente
quando a gente nasce na cultura que a gente nasce, e isso eu estou falando bem para a nossa cultura, porque para uma cultura aborígena, para uma cultura indígena, para uma cultura que não se desconectou da natureza, não é assim que funciona. Mas a nossa cultura, que está desconectada da natureza, ela funciona nesse primeiro quadrante. Eu acredito que esses 4 quadrantes é um movimento de um processo de vida, mas ele vai funcionar de uma maneira diferente, seja nesse velho sistema que está ruindo, seja num novo sistema que vai surgir, e seja numa conexão, numa desconexão com a natureza. Então, esse primeiro movimento, que é o material, o quadrante da estabilidade material, na nossa cultura, a gente vai desde pequeno aprendendo a estudar, para um dia ter uma profissão, para ser alguém na vida e para materializar, para ter uma casa própria, para ter liberdade de viajar pelo mundo, para ter uma estabilidade de proteção material, né? Seja isso traduzido em conta bancária, seja isso traduzido em bens materiais. A gente também, nessa materialidade, a gente traz a experiência do corpo, que quer dizer ter saúde, e que na nossa cultura quer dizer ter plano de saúde, quer dizer ir ao médico. Então, esse primeiro quadrante, ter garantias, como diz a Mônica, esse primeiro quadrante é a estabilidade material. E a gente tem essa intimidade com essa estabilidade, com essa necessidade de estabilidade material na nossa cultura. O segundo quadrante, a gente também conhece ele bem, que é a estabilidade emocional e produtiva. Então, todo mundo também é criado, e você pode até se rebelar contra isso, mas a gente é criado para constituir uma família nuclear, para casar, para ter filhos. E a gente também e essa é a estabilidade emocional, né? Eu tenho um companheiro, uma companheira, eu tenho filhos que me dão motivo para poder seguir, seja o que for. E junto com isso a produtividade, que é o lugar que eu ocupo nessa estabilidade toda. Então, é a profissão ou é a minha ocupação? Então, pode ser que alguém se identifique com essa produtividade estando em casa, cuidando de filhos, cuidando da casa. Outros vão se identificar com essa produtividade tendo um emprego, saindo para trabalhar. Outros sendo freelancer, autônomo, artista, seja o que for. A gente conhece bem esses 2 quadrantes. Estabilidade material, estabilidade emocional e produtiva. E seja como for, a gente é criado para que esse seja o nosso fim, para ter essa finalidade. Sua finalidade é ter estabilidade no primeiro e no segundo quadrante. A gente vive para isso. E quando a gente começou nessa nossa cultura, todo mundo almejava isso, esse é o fim, chegar nesse lugar. Quando isso começou a acontecer com muita gente começou a ter essa pseudo-estabilidade na nossa cultura, né? A estabilidade material e a estabilidade emocional e produtiva, começou a dar um vazio, começou a dar uma crise. Porque já tem tudo o que precisa, já tem tudo para que foi preparado, já é um sucesso, e ainda sente falta de alguma coisa, e começou a dar uma crise. E essas pessoas começaram a voltar e dizer, olha, não é isso. E aí a gente teve, né, um processo onde a gente começou a ver pessoas deixando grandes corporações, saindo de empregos incríveis, incríveis no sentido de salário, no sentido de posição social, no sentido até de satisfação, mas era uma satisfação muito localizada no emprego e não pessoal, né? Pessoas começaram a romper as relações, a sair dos casamentos, porque parecia que não era bem isso. Deixa eu só passar uma moto aqui. Então,
a gente começou a criar uma crise. Essa crise, ela nos leva ao terceiro quadrante, que é a conexão e a necessidade de conectar com algo mais significativo, com algo além, que é a sensação de que aquele não era o fim, que conquistar o primeiro e segundo quadrante não é o fim, não é assim, conquisto isso e agora o que eu faço? Fico melhorando isso, fico acomodada nisso, fico usufruindo disso. Então, como esse movimento começou a ser um movimento maior, mais abrangente, muita gente parou de sonhar com isso, muita gente conquistou isso, começou a perceber que esse não poderia ser o fim, isso tinha que ser faltava alguma coisa nisso. Então entra no terceiro quadrante, que nos traz a crise, que nos traz a busca de um quadrante de muito valor na nossa sociedade, mas porque faz a gente questionar tudo. Acontece que mesmo questionando tudo, a gente ainda mantém o primeiro e o segundo movimento, o primeiro e o segundo quadrante, no velho paradigma, como dado que, não, esse é o fim. Só que não é a única coisa. Então, eu continuo buscando isso como fim, mas falta alguma coisa. Então, acaba que essa crise não resolve muito a questão, porque eu continuo tendo o primeiro e o segundo como fim. Acaba que essa crise começa a ser essa busca incessante por algo significativo, e aí alguns vão para a espiritualidade, mas o primeiro e o segundo quadrante precisa estar ainda na finalidade, né? Outros buscam fazer uma mudança radical de vida, sair de emprego, outros buscam viajar, porém não está resolvido aquele primeiro e segundo movimento. Então, por isso, raramente a gente aproveita esse terceiro movimento para fazer uma mudança em nós, uma mudança da maneira que a gente pensa a vida, que é busca de fins. A gente aprendeu a buscar fins. E esse terceiro quadrante tira a gente desse lugar de fins, mas como é tão arraigado a busca de fins, raramente a gente vai rever isso. Então a gente continua buscando fim, mas também agora busca um fim na espiritualidade, busca um fim em algo mais sensível, em um processo mais conectado com a natureza, mas a busca do fim continua. Então a gente não alcança nunca o quarto quadrante, porque chegar no quarto quadrante é ter a experiência de que não tem fim, de que todo o processo é um meio pelo qual, de que todo o processo é o amadurecimento da existência para a gente se tornar a gente mesmo. Então, a gente se torna a gente mesmo nesse quarto quadrante. A gente para de fazer alguma coisa, a gente já é aquilo que a gente faz. É aquilo que dizem, que acho tão bonito isso, a gente deixa de ser inquilino da nossa própria existência, de usar essa existência para fazer alguma coisa. A gente já é a propriedade, a gente já é a própria existência. É tornar-se o seu olhar, o seu pensar, o seu sentir, o seu agir, e não fazer esse pensar, sentir e agir como o efeito da existência, né? Mas não, é como assim, a gente nasce, aquela história que eu já contei algumas vezes, né? A gente é concebido e não é que tem um coração que aí começa a pulsar, tem uma pulsação que faz um coração existir. Então, nesse quarto quadrante, a gente percebe que não é que eu vou pensar alguma coisa e vou fazer alguma coisa, vou sentir alguma coisa para mudar alguma coisa. Não, é o meu pensar, o meu sentir e o meu agir que me faz. Eu surjo a partir do como eu penso, sinto e atuo na vida. Eu surjo disso. Então, não é ser alguém que faz alguma coisa, é vibrar a própria existência. Este é um lugar muito mais delicado, sutil e difícil da gente expressar, porque é uma experiência que a gente
toca nela, mas ainda não consegue viver essa experiência porque a gente não tem o primeiro e o segundo movimento alinhado. Enquanto ele estiver na busca de um fim, a gente não vai andar com a história, né? Tudo bem até aí? Posso seguir ou alguém quer compartilhar alguma coisa? Vou seguindo e qualquer coisa abre aí e fala, tá? Então, como é que a gente começa a fazer esse movimento? Oi, espera que caiu, fui ver a mensagem aqui da Sandra, a emoção deu aqui no celular também. Então, como é que a gente faz essa mudança, né? Esse primeiro e segundo, eu estou partindo do princípio da nossa perspectiva, da nossa percepção, que ela é reduzida em relação ao todo, né? Mas é um caminho e não é um fim. Eu estou partindo de um princípio que esses 4 movimentos é o movimento da vida. Olhando a natureza, olhando a própria existência, eu estou partindo desse princípio. Então, eu não vou sair dos 4 movimentos, a gente só vai fazer um movimento dentro desses 4 movimentos, né? Então, o que é materializar? É o primeiro chakra. Vem um iniciador, vem uma força inicial. Então, qual que é o primeiro movimento qual que é a primeira zona desse primeiro quadrante, do primeiro movimento, né? Eu pus o nome de inicial, né? De zona inicial. Eu acho que foi isso que eu pus o nome, né? Porque é tudo só nome, é só brincadeira. Mas já que eu pedi para vocês colocarem isso, a zona inicial. Então, o que acontece nessa força inicial? Aconteceu uma energia, aconteceu uma vibração muito forte, e essa vibração faz com que um casal ali conceba uma criança, conceba um filho, por exemplo. Mas esse inicial pode acontecer em qualquer coisa que é materializada, que foi materializada. Como é que surgiu a matéria? Surge no campo vibracional. Então, vai lá, a mulher engravida e se ela faz um exame ali, ela está grávida de uma vibração, porque não aparece matéria nenhuma. Então, essa força inicial, ela é imaterial. E ela vai se condensando, ela vai se materializando e ela forma a matéria, ela forma o corpo. E aí essa matéria, esse corpo, essa força inicial vai continuar sempre pulsando e essa matéria vai começar a se multiplicando. Então, primeiro, no nosso caso de ser humano, é o corpo, do corpo vem o hogar, como é que chama isso? O acolhimento, né? A casa, uma casa, um colo, uma roupa, o alimento. Então, são materializações que vão se produzindo a partir da experiência do corpo. Então, aquela força inicial vai estar o tempo todo pulsando, sempre. Não é uma força que iniciou e pronto, acabou o meu projeto aqui. Não, ela vai estar o tempo todo existindo, essa força inicial. E aí a gente vai para essa segunda zona, nessa primeira materialidade, né? Que eu chamei de zona material, que é materializar, condensar, que é o que surge dessa força imaterial, sutil. Corpo, casa, alimento, etc. Né? E tudo isso vai levar a essa terceira zona. E quando eu falo vai levar, a gente vai pensar de uma maneira linear, mas não é linear. Porque essa zona relacional ela já existe enquanto a zona inicial ainda está começando. Porque é tudo ao mesmo tempo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Vocês lembram na escola da tabela periódica? Então, tem lá aquele sujeito, que eu não lembro o nome dele, que até o nome da tabela, a tabela leva o nome dele.
que ele vai lá e destrincha todos os elementos. Porque ele diz assim, olha, para esse elemento aqui, número 3, existir, tem que existir isso, 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 isso e aquilo. Apesar da gente não ter visto aquilo, não ter materializado aquilo, não está na Terra ainda, necessariamente aquilo existe. Aquilo só não surgiu ainda. Então, necessariamente, o último movimento do eterno retorno, a última zona do último movimento, que é o eterno retorno, já existe quando existe a força inicial. É aí que a nossa mente começa a ficar paradoxal. Ele não surgiu ainda porque precisa de um caminho para surgir, mas já existe. Então, vamos lá. Primeiro movimento, vem essa força inicial, mistério, não sei de onde vem essa força, não sei que força é essa, é um mistério, aí pode chamar de força divina, pode chamar de fonte de vida, de Deus, pode chamar do que quiser. Mas tem essa força inicial, essa vibração que gera uma materialidade. E essa materialidade, quando ela surge, surge a relação. Porque quando surge a materialidade, ela se diferencia. Então, existe agora o eu e o outro. Existe uma coisa e outra coisa. Existe a pétala e a folha. Então, assim que se materializa, surge a força relacional. Não tem como. Antes, quando não está materializada, a gente não consegue ver a força relacional. Porque é invisível e porque é vibracional. Materializou, se diferenciou. Então, esse é o primeiro movimento. Este movimento não é um fim. Não é um fim eu ter uma matéria e estar em relação. É o meio, é como as coisas se dão. É o jogo da vida. Vem uma força inicial, se materializa e entra em relação. Então, é um absurdo eu querer ter um fim para isso. Deixa eu ter um fim de ter um corpo. Existe essa vibração e deixa eu finalizar. Eu preciso ter um corpo. Agora deixa eu finalizar. Eu preciso ter uma casa. Eu preciso ter alimento. Eu preciso me relacionar com o outro como um fim. Porque senão eu não estou cumprindo a tarefa. Não existe isso. Esse é o movimento da vida. E este movimento da vida é uma plataforma para que alguma coisa aconteça, e não um fim em si só. O fim em si não é existir, não é se manter vivo. Existir e se manter vivo é uma plataforma. E se é uma plataforma, eu preciso criar alguma coisa em cima disso. E o que a gente está se desconectando da natureza, e a nossa civilização ocidental tem feito, é nos educar e nos ensinar que este movimento é um fim. Então, você nasce e agora você tem um fim de fazer a sua existência ser legitimada. E com isso você vai entrar em contato com comparação, competição, julgamento e tudo mais, e vai te fazer, então, buscar outros fins baseado nisso. Tenha uma ideia, tenha uma... Vai lá, busca ter uma ideia. Pesquise ideias dos outros e transforma em sua ideia. Sei lá, esse campo virtual que a gente está ficando tão íntimo dele, né? Busca fazer uma casa confortável, uma casa melhor, uma casa não sei aonde, ou, enfim, e entre em relação com o outro. Para ter relação com o outro, eu preciso de intermediário. Então, daí surgem advogados, daí surgem todas as interferências que faz você se relacionar com o outro. Então, por que a gente se desconectou tanto de um movimento que é tão natural? Porque a gente buscou isso como um fim. Se é um fim, eu nunca estou nele. Eu sempre estou atrás dele. Se eu estou sempre atrás dele, eu não vou chegar nunca nele. Então, essa é uma crise grande, que quando a gente para pensar que isso não é um fim, isso é uma plataforma, isso é um meio, isso é como a vida se dá, e agora essa plataforma, ela me serve para eu poder atuar sobre ela, aí tudo começa a mudar, né? Sim, vocês estão me acompanhando?
Esse segundo movimento, a gente também conhece bem e a gente também usou ele como um fim. Esses dois movimentos que estão bem presentes na nossa vida é o fim da nossa existência na nossa cultura. E enquanto a gente não sair desse lugar, a gente vai fazer mais do mesmo. Então, enquanto a gente não perceber que isso já está dado como plataforma para a criação, a gente vai ficar se enganando e lutando pelo que já é nosso, que é a própria existência, né? Então, nesse segundo movimento, que entra a zona emocional, a da produção, né, da potência, podia chamar também, e do social é o seguinte, a emocional é o ser em relação. E como ela surge da relacional, né, é a sensação de que o outro, de que eu sou determinada de fora. Foi assim que a gente aprendeu. Então, o que acontece? Como é que está o nosso ser emocional? Como é que está nessa zona emocional na nossa cultura que a gente foi criada? O outro vai me avaliar, o outro vai me julgar, o outro vai me validar, e eu vou perceber a vida a partir do olhar do outro. Então, a partir da comparação, da competição, e eu vou esperar que o outro me valide. Então, se o outro disser que o que eu estou fazendo é muito bom, me elogiar, eu vou acreditar nisso e vou ficar muito feliz. Mas se o outro me disser que está muito ruim o que eu estou fazendo e que ele não gosta, que desaprovou, eu também vou acreditar nisso e vou ficar muito triste. Então, eu vou depender do outro para ficar feliz ou ficar triste, aquilo que o Spinoza desenvolveu tão bem. Que a gente estava se perdendo nessa cultura, que a gente estava sempre em referência e sempre sendo determinado de fora. E que a grande liberdade da existência é não ser mais determinado de fora, né? Só que para não ser determinado de fora, eu não posso ter o fim desse segundo movimento, que é ser aprovado pelo outro, que é ser legitimado de fora. Aí eu vou buscar isso eternamente, porque é um fim, né? Então, eu nunca vou chegar lá. Eu sempre vou buscar novos desafios para ser reconhecido de fora. Ou novos pares, né? Novos amigos, novas pessoas, novos companheiras para ser determinado de fora. Aí vem a nossa zona potencial, que é a nossa zona da produtividade, da produção. Que aí são os talentos, né? Os nossos dons, que todo mundo tem, porque é sempre o que dá onde surge o nosso dom, nosso talento, na nossa perspectiva singular. A gente tem uma perspectiva singular e isso é um dom, porque ninguém sente o mundo como a gente sente, cada um sente o mundo da sua maneira. Então, para o outro sempre é um dom. Fala, nossa, como é que você pode perceber isso que eu não percebo? Esse é o seu dom. E eu preciso do seu dom para ampliar o meu. E você também tem um dom. E como a gente vem de um lugar de comparação, como é que vai ficar? Se um tem um dom diferente do outro, então se você tem esse dom e esse dom está sendo reconhecido pelo outro, quer dizer que o meu está errado. Então, a gente vai sempre desqualificar o outro para poder se requalificar. E aí isso vai ser reduzido a uma profissão. Então, ao invés de você ter uma experiência de uma perspectiva singular, agora você encaixa ela numa profissão que você espera ser útil. E essa profissão, a gente vai se identificando tanto com ela que a gente vai perdendo qualquer noção de compromisso, de percepção ampla mesmo, né? Eu vou abrir um parênteses aqui só para vocês entenderem de onde que eu estou falando. Outro dia uma pessoa ficou bem chateada porque num texto que eu fiz, eu citei, eu nem lembro que texto é esse, mas eu citei alguma coisa dessa nossa desconexão, das nossas ações desconectadas, e citei Belo Monte, que é uma das maiores tragédias, né, da nossa do Brasil, foi essa construção Belo Monte, tudo que mexeu ali. E uma pessoa ficou bem chateada porque ela é contratada, talvez seja até pela Belo Monte, não sei, ela é justo contratada para amenizar, para cuidar dessas pessoas
que sofrem tanto por causa dessa ação que foi feita. Então, a gente se identifica tanto que pega e fala assim, não dá para falar mal, porque eu estou aqui fazendo bem, eu estou aqui cuidando dessas pessoas, estou fazendo um trabalho lindo. Se eu estou fazendo um trabalho lindo, ele tem que ser reconhecido. Mas nem percebe, nem pode perceber que, na verdade, só está fazendo um trabalho lindo porque tem alguma coisa muito feia sendo feita ali. Ninguém precisaria fazer um trabalho lindo se a gente não ficasse fazendo coisas feias, né? Então, vai se reduzindo de uma maneira e vai cegando a gente de uma maneira que aquele nosso dom deixa de estar à flor da pele, deixa de emergir, né? De emergir para poder ficar numa função. Para poder compensar esse ser emocional, que tem que sempre correr atrás de ser, lá no fim, de ser qualificado e tudo mais. E aí vem essa percepção social que todo mundo tem, por natureza, porque é da nossa natureza, qual é a minha utilidade nesse mundo, onde eu vou ser útil. Então, eu faço com que essa minha profissão e essa minha emoção ganhe um lugar de ser reconhecido pelo outro para eu poder ser útil. Então, pronto, fechamos o primeiro e o segundo movimento. Toda a nossa cultura e nossa sociedade, e eu vou arriscar dizer que a vida, ela está em cima desses movimentos, mas a gente está completamente distorcido nesses movimentos, principalmente porque a gente busca um fim, e a maneira que a nossa busca de fim nos levou é a essa distorção tremenda. Tudo bem? Por que precisamos ser úteis? A Sandra pergunta, a gente não precisa ser útil, mas como nós somos um ser relacional, necessariamente, entre aspas, a nossa utilidade é uma percepção singular, amplia a percepção do outro. Então, se tem 7 bilhões de pessoas no mundo, são 7 bilhões de percepção, e a gente, todas essas percepções somadas, compostas, é uma composição, porque não é uma soma, a percepção ela não é uma coisa estática. A percepção do outro muda a minha, atualiza a minha. Mas mesmo que o outro me ensine a olhar a mesma coisa, do mesmo jeito que ele olha, eu vou olhar diferente, porém atualizado. E aí eu diria que a gente vai ficando muito mais próximo da ideia de que somos todos um. Quanto mais variadas as percepções e mais elas se compuserem e elas se atualizarem, mais ampla é a existência da humanidade nesse mundo. Mais perto do todo a gente fica, né? Então, essa utilidade nesse sentido, todo mundo nasce porque precisa do seu nascimento. O seu nascimento é importantíssimo, é inquestionável, porque você vai trazer uma percepção única e que na composição com a minha vai atualizar a minha e vai fazer com que a gente vá voltando para o nosso início, que é de um corpo só, né? Então, se olhar melhor o meu, é bem isso. Então, bem próximo da gente. Arnaldo Antunes está aqui em Piracaia também, então tá aqui trazendo essa vibração do seu olhar melhor o meu. Então, vamos lá. Alguém já disse que minha liberdade vital... Estou lendo aqui que o Alexandre escreveu, peraí. Vamos lá, porque eu não quero encher vocês de só informação. Alguém já disse que minha liberdade vital mais apoia a liberdade vital do outro. É isso. É isso. É muito claro que quando é que a gente realmente consegue talvez até entender mentalmente isso, porque a gente vem olhando para isso e traz uma lógica, mas na prática a gente foi tão treinado a se sentir desqualificado quando alguém está qualificado, quando alguém se dá bem, a gente se sente perdendo alguma coisa, né? Porque eu não estou lá no lugar do outro.
Então, é difícil a gente acreditar que a melhor coisa que tem para o mundo é que que todo mundo se dê bem. É a melhor coisa que tem para o mundo. A gente fez um encontro no Entre, que foi sobre biotipologia. E na biotipologia a gente percebe isso, que todo mundo equilibrado atua melhor para si mesmo, a vida é melhor para si mesmo e é melhor para o social. Todo o equilíbrio de todos gera essa possibilidade. E o desequilíbrio de cada um atua contra si mesmo e contra o outro. Então, e a gente vive desequilibrado, atuando contra a gente, contra o outro, e fica fazendo de tudo para ir sanando, né? Esse desequilíbrio. Tem uma frase que me veio aqui quando, lá no segundo movimento do ser social, que é do serviço, né? A frase veio assim: cuidar do todo é cuidar de si é cuidar do todo. Então, se você está cuidando do todo e você não está contemplado, é porque você não está cuidando do todo. Você está ali buscando alguma vantagem, algum custo-benefício, você está fazendo algum tipo de... você tá ali armando alguma coisa, está especulando alguma coisa. E se você está cuidando de si e isso não resulta em cuidar do todo, você não está cuidando de si, você está se protegendo, que a gente pode imaginar, né? Se proteger é cuidar de si. Não. Se proteger não é cuidar de si. Se proteger é saber que é criar um ataque. Se eu me protejo, eu crio um ataque. Né? Eu fico nessa polaridade. Estou me escondendo, estou me omitindo, então você não está cuidando. Cuidar de si é cuidar do todo. Então, posso seguir um pouquinho mais ou já está demais assim para a cabeça isso? Deixa eu... Cada vez que eu mexo no celular, deixa eu ver aqui que o Alexandre escreveu mais alguma coisa. Como distinguir o desejo de aperfeiçoar um processo, visando certos nortes e referências, e que pode vir de uma motivação interior, de uma determinação de fora, na lógica da comparação e competição. Batone, Gabi, então peraí. Tá, é que eu tinha visto antes do Alexandre, ele tinha escrito isso, né? Que o ditado minha liberdade termina quando começa do outro, isso não pode ser chamado de liberdade, porque se é liberdade não tem limite, né? Então volta aqui para a Gabi, né? Como distinguir o desejo de aperfeiçoar um processo e poder vir de uma motivação interior e de uma determinação de fora? Então, aí que está. Qualquer ponto que a gente quiser, qualquer busca de solução, pode ver que a gente, na melhor das vontades, na melhor dos desejos, então buscar fazer o melhor. E o que é buscar fazer melhor? Já está lá dentro da gente, né? Nas nossas marcas, né? Buscar fazer o melhor é buscar controle, é buscar garantia, é saber como fazer, e não é nada disso. Então, eu entendo sua pergunta, mas a gente não é esse o caminho que a gente vai seguir, para como fazer, né? Não tem solução. Quando a coisa não tem solução, a gente precisa mudar de camada, precisa mudar de vibração. Acabou, chegou ali no negativo, negativo. Essa jornada que eu estou chamando aí, que ela já está desde o final do ano passado sendo desenvolvida, e aí eu estou lançando agora, né, essa jornada da travessia, ela é toda baseada nisso, onde onde chega um limite, não tem mais para onde ir. Na saúde, por exemplo, o remédio já pode te matar. Então, aquilo que te cura é aquilo que te mata, não tem mais saída. Aí a gente precisa mudar de campo. Se não mudar de campo, não tem como se relacionar com isso, né? E qual a diferença, aqui a Janaína pergunta, qual a diferença de fim e de objetivo? Então, só para a gente entender, a gente está
mudando de campo, a gente está mudando de mente. Na mente dualista, a gente não vai mais chegar a lugar nenhum, já chegamos no final da linha. Aí a gente vai mudar de mente e vai para a mente paradoxal, a gente vai criar outra realidade, outro campo de percepção. E aí acontece assim, quando eu tenho um objetivo, ou mesmo quando eu tenho um fim, não tem problema eu ter um fim e um objetivo, mas da onde está vindo esse fim e esse objetivo? Da onde está vindo? Quem sou eu? Alguém que está buscando, tô buscando esse fim para buscar legitimidade, para buscar ser reconhecida, para cumprir a minha tarefa, para cumprir com a minha função. Essa é uma mente dualista. Se eu tenho um objetivo, por exemplo, a gente poderia dizer, a gente tem um fim e tem um objetivo de criar a Vila 11. Aí a gente vai trabalhando com isso, vai criando várias possibilidades e o tempo todo a gente vai abrindo mão de tudo. Então, a gente tinha todo um caminho para percorrer e quando a gente vê, a gente já está na Vila 11. Ela já pegou a gente de uma maneira completamente diferente, sem nada daquilo que a gente tinha planejado para. Então, pronto, você pode ter um fim objetivo desde que você saiba que ele vai acontecer da maneira mais surpreendente possível. Não vai acontecer da maneira que você está planejando. Aí você pode ter um fim, se você não está preso a ele, né? A Patrícia coloca aqui, penso que quando expressamos nossas qualidades para nós e para todos que possam usufruir para seus processos evolutivos, e assim os outros também, conseguimos crescer juntos em espiral. Sim, esse é o cuidado de nós e do outro. Um objetivo pode ser um começo, né? Não um fim. O objetivo e um fim pode ser um começo. Olha que paradoxal que a gente já está chegando. A gente pode ter objetivo e pode ter um fim, desde que seja o começo. E desde que a gente sempre fique no meio. Então, vou trazer aqui... vou trazer aqui umas anotações que eu fiz para a gente poder falar desse primeiro e dessa segunda zona rapidamente ainda, e vou deixar vocês digerirem isso e tal, e a gente segue conversando, e depois a gente entra na terceira e na quarta, que aí a gente vai precisar que a mente paradoxal esteja bem ativada, tá? Então, essa percepção, essa zona inicial, ela é uma vibração, eu imagino assim, tudo aí é um campo vibracional, mas tem uma vibração que ganha um campo, que ganha uma contenção, que ganha um limite. E que ela, então, ela vai em direção à sua mudança de velocidade. Ela se permite perder essa fluidez toda, essa sutileza toda, e ela vai se condensar. Então, tem essa, né, uma liberação de uma energia amorfa, que ainda não tem forma, ela tem uma direção, ela é uma decisão por inteira, né? E entra nesse processo. E aí gera uma contenção. Então, eu vou já trazer em termos da Vila 11, né? Só para trazer uma coisa concreta. Lembrando que aqui a gente compartilha isso para que a coisa se desenvolva em qualquer processo e que cada um tenha uma percepção disso e por isso cada um possa atualizar tanto nós como o processo de cada um, né? Então, o que seria na Vila 11, concretamente, o que seria essa zona inicial? O nome, Vila 11, da onde surgiu esse nome, o que carrega esse nome, tudo virtual, né? Vila 11, o que ele carrega, era de aquário, os princípios, a história, a consistência, tudo isso é virtual,
tudo isso é sutil, tudo isso é zona inicial. Ela vai, são coisas, como é que ela vai ganhando condensação, como é que ela vai ganhando contenção e limite, né? Porque vai criando atrito, né? Um atrito, vai criando tensão e relaxamento, que te surge uma necessidade de desenvolver uma coisa, aí surge o contraponto. Então, tudo isso vai fazendo isso se formar. Então, vem com vitalidade, vem com uma força de ação, vem com uma necessidade de atuação com autonomia. O que é uma autonomia? Você não fica perguntando para o outro se isso é válido ou não, se pode ou não pode, se tem permissão para fazer isso ou não. Isso vem com essa força que você fala, não posso pedir licença para pensar isso, para sentir isso, né? Para desenvolver isso no virtual. Então, esse impulso criativo inicial é uma expiração, é um sopro. Então, esse é o início, um sopro, uma expiração. Começa expirando, é a pulsação que vai gerar um coração. É uma faísca, né? Daí vem a zona material. E aí, usando a Vila 11 como exemplo, a zona material é a densidade, aquilo que aí vai trazer agora esse contorno e essa contenção que esse sutil traz, né, através do pensamento, vai trazer isso em materialidade. Então, no nosso caso, é a Terra, concretamente, né, aqueles 66 mil metros quadrados, as fronteiras que freiam a expansão, né, tá ali. Todos os recursos que estão ali, todas as concretudes, né? A casa, o ninho, o abrigo, o lugar. E isso é a inspiração, é a terra. A terra é quando inspira. Então, começa expirando e agora vem a inspiração, que é a materialização. O útero, né, inspirou. E aí, ainda nesse primeiro movimento, vem a zona relacional. Quando tem expiração e inspiração, agora vai ter a respiração. E a respiração é dentro e fora o tempo todo, eu e o outro. Dentro de mim e fora de mim. E essa é a terceira zona do primeiro movimento. É essa relação de energia e massa, é o resultado disso, né? A estrutura vincular, todas essas polaridades, eu, o outro, dentro, fora, dia e noite, e são polaridades que não precisam ser dualistas, são polaridades que podem ser paradoxal, porque é uma camada de se ver a coisa, não a coisa em si. A vida tem que ser polarizada, se ela não é polarizada, ela não vai existir, pelo menos da maneira que a gente percebe, ela vai existir em outra dimensão, mas nessa dimensão, nessa que tem corpo, que tem eu e o outro, ela precisa ser polarizada, mas ela pode ser polarizada no paradoxo. Então, essa zona relacional faz você se relacionar com a terra, se relacionar com a ideia, com pensamentos, faz você se relacionar com o outro, com a natureza, com a ética, com a estética, com o cuidado, com o campo comum. Então, na Vila 11, é tudo que é comum e tudo que é privado. É esse campo relacional. E aí ele acontece na respiração. Dentro e fora, uma hora dentro, uma hora fora, né? E uma não impede a outra, por isso que é uma polarização paradoxal. Inspirar e expirar não é um ou outro, é um e outro. E aí já fica paradoxal. Então, esse é uma concretude do movimento, do primeiro movimento, trazendo bem simples para o campo da prática aqui, né? Da Vila 11. E vou seguir no segundo movimento com essa prática, tá? Então, vem a zona emocional. Na zona emocional, o que acontece? Quando a gente vive uma zona relacional,
o outro acende em nós cicatrizes, dores, amores, o outro toca, é a zona do afeto, né? Eu sou afetada pelo outro. E esse afetar, ele nos traz muitas emoções à flor da pele. Então, essa é a zona das práticas. As práticas que a gente faz de espelhamento, práticas de alinhamento da técnica Alexander, práticas de desilusão, que é sair da ilusão, a integração das heranças, é o caminho do amadurecimento emocional. Então, na prática é isso, né? E eu chamei essa zona de mergulho, é quando você faz um mergulho. Já está respirando, já sabe respirar, dá para fazer mergulho. E aí vem a zona da produção, que são os dons. Então, nessas relações e nessas integrações, vai surgindo um campo vazio. Nesse campo vazio, fica mais possível de surgir a clareza e a qualidade dos seus dons. E o dom não é para fazer alguma coisa, o dom é como você faz alguma coisa. Então, se o meu dom ele é mais delicado, não interessa se eu estou na cozinha, se eu estou plantando, ou se eu estou fazendo, olhando, contemplando, ou conversando com alguém, ele vai trazer esse meu dom da delicadeza. Se o meu dom ele é mais bruto, não interessa o que eu estou fazendo, ele vai trazer a qualidade, o valor dessa ação mais bruta, né? Então, essa zona da produtividade, na verdade, para mim, eu vou vendo ela mais como a existência de cada um, como a singularidade de cada um, como o ritmo de cada um, como a legitimidade inquestionável, né? E aí a participação de cada um no coletivo com essa qualidade que permeia tudo que você faz. E por fim, peraí, caiu aqui. Por fim, isso. Vou falar da zona do social. Peraí. Que é aquela que justo veio esse tema, né? Essa frase, cuidar do todo é cuidar de si é cuidar do todo. Então, nesse lugar do social, é o que chamo de entrega. É aquilo que você vai fazer para o coletivo e o coletivo te alimenta. Então, você está fazendo por você no coletivo. E é o que a gente está fazendo com as gestões, com essas gestões por toros, onde todo mundo passa por todos os campos de trabalho que tem na Vila 11, passa por todos esses campos para então a gente ganhando mais intimidade, desenvolvendo mais camadas com o dom de cada um, com a relação, com a emoção. A gente vai ver que tudo vai coexistir nesse lugar, né? Então é um momento de servir, de doar, de fazer as coisas porque tem que ser feita. Não se discute, no meu dom, não tem nada a ver com o meu dom limpar banheiro. Não é isso. Você vai limpar o banheiro porque precisa ser limpo. Agora, como é que você vai limpar esse banheiro? Qual é o seu dom para limpar esse banheiro? E não se você tem o dom ou não de limpar o banheiro, né? Então, é o momento da entrega. O que é que tem que ser feito? Vamos fazer. Então, é isso. Eu queria compartilhar com vocês esse processo que a gente está vivendo na prática e desenvolvendo pensamentos sobre ele e ampliando esse campo para que a Vila 11 surja no momento. Nesse momento, ela está com essa composição incrível de pessoas que algumas não vão ficar, né, depois que tudo estiver mais acalmado e tal, mas são pessoas que hoje estão dando para a gente toda essa possibilidade de prática. Então, é o que estamos podendo praticar hoje, que está sendo maravilhoso. No próximo encontro, a gente vai seguir para o terceiro e quarto movimento. E é isso, queria deixar aberto esse campo de conexão, tanto pelo grupo do Muda lá no Telegram, como
por WhatsApp ou Telegram também pessoal, essa interconexão, para que a singularidade de cada um aqui que escutou isso, que se relacionou com isso, se transbordar alguma coisa, estou completamente aberta para escutar. Certo? Esse vídeo está gravado, isso quer dizer que quem quiser depois ouvir com calma para poder ir pegando cada campo disso aqui. Oi, Ana. Fale, estou te ouvindo. Eu queria só assim, reforçar uma frase que surgiu na conversa agora, que resolveu um problema tão grande dentro de mim, assim, parece que abriu uma porta, sabe, para onde eu vou descobrir um outro caminho. É uma frase quase anedótica, mas eu acho que ela condensa tanta coisa. A busca de um fim tem que ser um começo, desde que a gente se mantenha sempre no meio. Achei isso muito forte. Muito bom, né? Porque a gente está trabalhando com integração. Então, não é uma questão da gente deixar nada para lá, né? É uma questão da gente integrar tudo. Não é não? Muito bom. Então, não vou tomar mais o tempo de vocês. Agradecer muito pela presença. Oi, Ana, eu queria fazer uma pergunta, dá tempo? Tá, claro. Eu fiquei pensando muito, eu cheguei atrasado, 10 minutos atrasados, então não fiz os círculos e tal, mas eu fui acompanhando. Enquanto você falava, eu fiquei pensando muito na questão do propósito. Eu gosto muito de estudar Cabala, e na Cabala tem um mapa, né, com 10 esferas que representam os planos tanto no macrocosmo quanto no microcosmo, né? E aí para cada esfera tem alguns caminhos que são indicados para você chegar nesse lugar do encontro de si, né? Aí tem, por exemplo, na primeira esfera a escolha e na segunda esfera o propósito, né? E a minha pergunta foi um pouco respondida quando alguém falou sobre o objetivo, mas eu fiquei pensando na palavra propósito, né? Como seria ter propósito nesse paradigma paradoxal? Ter um propósito, é possível ter um propósito? Sim, essa é uma palavra já muito desgastada no paradigma da dualidade, porque como a gente está sempre buscando um fim, o propósito acaba sendo um meio pelo qual você busca o fim de ser legitimado. Então, no paradigma paradoxal, é tão absurdo essa percepção que aí a palavra tem que ser bem liberada. Porque o que é? O propósito é o dom, essa qualidade, essa perspectiva singular que cada um de nós temos. É impossível a gente escutar a mesma coisa que o outro escutou, a gente ver, sentir, é impossível. Não tem nada que por si só tenha a característica que faz com que aquilo exista por si só. Então, uma fruta, uma maçã. Aí você fala, não, maçã, ela existe por si só, porque a maçã ela tem um sabor assim, eu vejo ela dessa maneira. Só que se você for perguntar para 15 pessoas vão ter experiências diferentes com a mesma maçã. Então, não é a maçã, é a relação que você tem com ela. E o que faz você ter uma relação singular com uma maçã? O seu propósito, a sua capacidade singular, a sua experiência singular de existência.
E não tem lugar no paradigma da dualidade a singularidade, porque se a dualidade ela é feita de ou isso ou aquilo, eu ou outro, certo ou errado, não tem como ter singularidade, porque tudo é em comparação, tudo é em competição, tudo é validado a partir de uma referência. E quando a gente entra no paradoxo, é eu e você. Então, eu e você. Você só existe agora para mim por causa da minha percepção, e a minha percepção só existe por causa da sua presença. Quer dizer, a gente não sabe onde estou eu nem você. E quem é que está fazendo o quê? Se é você que está fazendo eu existir, ou sou eu que estou fazendo você existir. E essa percepção é muito singular, porque se outra pessoa, se a Sandra se relaciona com você, não vai ser a mesma relação, minha e sua e dela. Então, não existe o ser relacional separado também de cada um de nós. Então, quer dizer, isso é o dom, esse é o propósito, a singularidade. A gente não tem ideia do que é isso, porque num campo dualista, como a gente cresceu, não tem nenhum espaço para singularidade, mas ela está lá. Só que ela está lá disfarçada, ela está lá quando você usa alguma coisa que já está lá, adaptada. Ela está lá adaptável para caber nesse mundo da maneira que a gente vem concebendo. Então, sim, eu tenho esse olhar singular, mas isso ninguém vai entender. Então, deixa eu pegar um pouquinho da referência do outro. Ao invés de trazer a minha singularidade, que quando encontro o outro, ela já muda. Além de tudo tem isso, além de tudo, o propósito, ele está o tempo todo se atualizando na presença do outro. Então, não é uma missão. Você não nasceu ali com uma missão que você tem que ir lá cumprir. Você está ali o tempo todo atualizando qual é o seu propósito, qual é a sua missão, né? Aqui Mas é possível eu descrever o meu propósito. Por exemplo, o meu propósito é sair de um paradigma e ir para outro, mesmo que o resultado disso seja surpreendente. Não, olha, eu não chamaria isso de propósito. Porque a gente está falando de propósito, uma coisa que abrange absolutamente tudo. Eu diria que isso é uma vontade. Isso é um despertar, isso é uma crise, isso é uma coisa que te gera movimento, isso é um atrito, isso é um afeto. Propósito, eu diria que é aquilo que está antes de tudo, aquela singularidade, a sua digital é o seu propósito. Ninguém tem uma digital igual à sua. Agora, o que você faz com essa digital, porque a digital não te determina, o que você faz com ela é que vai surgindo, emergindo dali, dessa plataforma. Do que você faz com isso é que vai gerando seu dom. E aí você põe isso em ação, se você tiver a possibilidade, um campo para poder surgir sem comparação e sem competição. Se você viver livre de se comparar e de competir, se você viver livre de precisar ser aceito ou não pelo outro, você começa a ter possibilidade do propósito vir à tona, né? Entende a diferença? Sim, demais. Né? Certo? Certo. Então, vamos seguindo e a gente marca a nossa próxima. Deixa a gente ver como é que vai ficar a internet lá em casa e a gente já marca o próximo encontro. E aí a gente segue para esse 3 e 4 movimento, terceiro e quarto movimento, e vai destrinchando tudo isso, pode ser? Então tá, olha, estou super à disposição, se quiserem desenvolver alguma coisa, mas também não precisa, tá? Pode ficar digerindo tudo aí que cada um tá na sua própria responsabilidade. Então tá,
Um beijo muito grande para todo mundo. E vamos seguindo. Nos vemos em breve. E aí, Danilo, vê se você consegue parar a gravação